Olá, a Bíblia diz em Atos capítulo 10 que havia um certo homem e ele era gentil, ele não era judeu, mas o nome dele era Cornélio e ele era um homem temente a Deus, que ele fazia orações e que ele dava esmolas e que aquilo que ele fazia era de coração, tanto que chegou até Deus as suas orações. Tanto que as suas atitudes e intenções, as suas obras foram lembradas por Deus. Mas veja bem, este homem não era salvo. Mesmo que as suas orações, mesmo que as suas obras, mesmo que as suas esmolas foram lembradas, tenham sido lembradas por Deus, vistas, ele não era salvo. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus falou com ele em sonhos para que ele chamasse um homem chamado Pedro, o apóstolo Pedro, para que Pedro pregasse para ele a palavra e explicasse para ele a palavra de Deus, através da qual ele seria salvo. Portanto, não é através de esmolas, de boas obras ou até mesmo de rezas decoradas ou até de orações que uma pessoa é salva. Uma pessoa é salva quando ela ouve a pregação do Evangelho, quando ela ouve a palavra de Deus, assim como Pedro foi enviado por Deus para pregar a Cornélio, para que este fosse salvo. Assim, a palavra de Deus foi pregada a Cornélio. Ele ajuntou todos os seus amigos próximos e a sua casa, a sua família, para ouvir a pregação. E quando eles ouviram a pregação, caiu o Espírito Santo sobre eles, porque eles haviam crido, eles estavam crendo na palavra, na pregação de Pedro. E então o Espírito Santo caiu sobre eles e eles foram batizados. E em seguida, eles também foram batizados nas águas. A palavra diz: como podem rejeitar estes a água do batismo, que assim como nós cremos no princípio. Portanto, todos aqueles que creem, todos aqueles que ouvem a palavra e creem, estão aptos a serem batizados. É isso que a Bíblia ensina. Muitos, ouvindo, crendo, foram batizados. Atos capítulo 16. Ouvindo, crendo e sendo batizados. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo, para que os pecados sejam perdoados, para ser salvo. Você já entregou sua vida para Jesus? Você já recebeu Jesus em seu coração? Você é uma pessoa religiosa que ora, que dá esmolas, que faz o bem, que acha que não tem pecado? Ou que acha que é salvo por causa disso? A Bíblia diz: não há um bom, não há um que faz o bem, não há um bom sequer, não há um sem pecado. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, estão destituídos da presença de Deus. Isso não quer dizer que você não possa fazer boas obras, coisas boas diante das pessoas, aqui na terra, diante dos homens, mas perante Deus, para a salvação, a boa obra, as rezas, a oração, não tem validade. Somente o sacrifício de Jesus Cristo pelos pecados. Somente o perdão por meio de Jesus Cristo. Porque todos são pecadores. Todos estão destituídos da glória de Deus. Mas aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. É perdoado. É absolvido diante de Deus. É defendido pelo advogado. O único mediador entre Deus e os homens. Você já entregou sua vida para Jesus? Ou você acha que vai ser salvo por méritos seus,
por merecer, por fazer boas obras, por agradar a Deus. Como alguém que está separado de Deus, morto espiritualmente, morto em delitos e pecados, pode agradar a Deus. Como alguém que está fora do reino da luz, fora do reino de Deus, pode fazer boas obras diante de Deus, agradar a Deus. Não, somente depois que entrega sua vida para Jesus, somente depois de ser transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, somente depois de ser salvo, alguém pode fazer boas obras de fato, porque vai estar morando nele, habitando nele, aquele que é bom por natureza. Em nome de Jesus Cristo, eu te convido, receba Jesus em seu coração. Torne-se filho de Deus, tenha a vida eterna. Convide Jesus para entrar em sua vida. Ora assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Mesmo que diante dos homens eu possa fazer coisas aparentemente boas obras, orações, rezas, mas eu sei que nada valem diante de ti para a salvação. Porque a salvação é de graça, é dom de Deus, não é por obras, não é por méritos, conforme diz em Efésios 2, 8 a 10. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados e entra na minha vida. Muda o curso, o rumo da minha vida, da minha história. Eu me rendo a ti, em nome de Jesus. Amém.